Fala, galerinha, vamos mais um bloco, mais uma discussão e dicas essenciais para garantir a sua aprovação em todo concurso e residência. Então, o nosso tema de agora, na verdade, eu confesso, é um dos temas que eu mais sou apaixonada. Ele tem um conteúdo com uma linguagem fácil, ele vem regulamentar a nossa Lei Orgânica 8.080, e eu sei que vocês já sabem de que eu estou falando, do nosso Decreto 7.508, que é de 2011 e que vem regulamentar a nossa Lei Orgânica da Saúde 8.080. O Decreto 7.508, eu falo que ele é fácil pelo linguajar. Então, até pela cronicidade, né? Desculpa, pela cronologia, para já estar aqui em doenças crônicas, para tudo. Então, até pela questão cronológica, né, da escrita dele, que é mais recente, 2011, ele é de fácil entendimento. Super, hiper cobrado em toda a prova, tanto de residência quanto de concurso. Vocês vão ver aqui nessas questões que a Pro selecionou para vocês e também nas dicas. Os artigos mais cobrados, sempre artigo 2º, o artigo 5º, o artigo 9º, eles têm um peso muito grande em prova, mas algumas bancas já estão se aprofundando também em outros pontos do decreto 7.508, tá certo? Então a prova vai falar de forma tranquila, sem pressa, respirando, para que a gente sempre mantenha a nossa mente quieta, espírito e coração tranquilo. Vai fazer você entender com essas dicas essenciais de forma a descomplicar, descomplicando o SUS e o entendimento de todo esse contexto para você, tá bom? Vamos, se não conseguir discutir todas as questões em um bloco, a Pro faz em 2 blocos para que facilite. Não tenho pressa, o meu objetivo é fazer você garantir a sua vaga, não tá? Então, nossas questões do nosso tema, que eu sou apaixonada, decreto 7.508, lembrando, aqui não é só uma aula com questões, e sim dicas matadoras, dicas essenciais para que você tenha e garanta a sua vaga na residência dos seus sonhos, no concurso dos seus sonhos, tá certo? Vamos em frente e olha, como eu sempre falo, o que você vai lembrar para a gente? Coloca lá na planilha, no checklist, no seu controle de temas que você já estudou, o decreto 7.508. Vamos em frente, nossa primeira questão. Então, nós temos aqui processo seletivo unificado da residência uni e multiprofissional. A Lei 8.080 foi regulamentada pelo Decreto 7.508, dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e outras providências. Só para lembrar, lá na disposição inicial do Decreto 7.508, é praticamente idêntica à disposição inicial da Lei 8.080, mas traz a articulação interfederativa como um fato novo para a gente, tá certo? Então, falar de decreto é falar, em suma, de algumas palavras-chave: acesso, regionalização, integralidade da assistência e essa articulação interfederativa para que a gente alcance o que eu já falei, né, que é o acesso com qualidade, que a gente consiga alcançar, né, arrumando e organizando, trabalhando em conjunto nos entes federativos, um acesso adequado, universal e igualitário, para que a gente consiga alcançar o nosso princípio doutrinário do SUS, que é a integralidade. Então, a gestão compartilhada faz com que a gente tenha essa articulação interfederativa e que ele seja o foco, o tema muito central em relação ao decreto. Eu sempre falo, falou de decreto, falou de integralidade. Porque quando a gente assume que os municípios e os estados podem se juntar para juntos, mesmo sendo redundante, ofertar a ação e o serviço de saúde necessário para um conjunto de moradores, um conjunto de munícipes, inclusive de municípios diferentes, né, que é a nossa ideia de região de saúde, é assumir que juntos podemos, sim, fazer melhor e resolver cada vez mais os problemas mais comuns da nossa comunidade e, não podendo, referenciando para os outros espaços que possa dar a continuidade do atendimento. É muito importante também o entendimento de rede, o entendimento do papel da atenção primária em relação ao decreto 7.508 é muito forte e ficar atento aqui principalmente aos detalhes. Então, durante as questões, eu vou sinalizando, gente, aqui a banca pode trazer uma pegadinha, tá certo? Então, fiquem atentos à questão. Vamos cá, continuando nossa questão. Conforme o artigo 2º, olha o que a Pro falou, é um dos mais cobrados, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Região de saúde. Descrição geográfica. Para tudo, nós sabemos que região de saúde
é um espaço geográfico, tá? Esse conceito aqui, ó, descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e das ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema, é o conceito de mapa de saúde, tá? Então, esse conceito aqui equivale ao conceito de mapa de saúde descrito, né, lá no nosso artigo 2º do Decreto 7.508. Nosso segundo item, então, aqui é falso. Nosso segundo item, espaço geográfico. Então, a banca trocou. Então, esse conceito é para cá. É um espaço geográfico, no caso, a região de saúde, é um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações dos serviços de saúde. Então, aqui também está errado porque houve a troca do conceito. Esse conceito seria conceito de região de saúde. Serviços especiais de acesso aberto, né? Uma porta de entrada criada pelo Decreto 7.508, serviços de atendimento inicial. Esse conceito aqui é o conceito de porta de entrada. Os serviços especiais de acesso aberto são os serviços, não são as portas de entrada destinadas às pessoas que têm alguma situação, né, em relação à sua condição relacionada ao trabalho, tá? Então também está falso. Então, aqui todas estão incorretas. Nosso gabarito, letra D de dado. Questão 2. De acordo com o Decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8.080, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, marque a alternativa errada. Então, a banca quer a questão, né, a assertiva errada. Letra A. Região de saúde é o espaço geográfico. Sempre memorize isso. Associe região de saúde a espaço geográfico. A Pro já leu esse conceito na questão anterior, então eu vou me permitir a vocês a não repetição, mas eu preciso que vocês façam esse mapinha. Região de saúde, espaço geográfico. Mapa de saúde, descrição geográfica. Então, nossa letra A está correta, tá certo? Então, não é o nosso gabarito. Letra B. Portas de entrada são serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS. Corretíssimo. Letra C. Comissões intergestoras são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada no SUS. Correto. Nós temos a CIR, a CIB e a CIT. Lembrando que essas comissões intergestores, elas não têm a participação da comunidade, como o próprio nome já diz, são espaços de articulação entre os gestores, tá, dos entes federativos. Letra D, mapa de saúde, aqui nosso comando, é uma descrição geográfica. Também já lemos esse conceito na questão anterior, mas façam essa associação. Região de saúde, espaço geográfico. Mapa de saúde, descrição geográfica. E letra E, rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade decrescente para tudo. Falou em rede de atenção à saúde, vamos falar em nível de complexidade crescente. Lembrando que esse nível de complexidade crescente está relacionada à densidade tecnológica. Não existe um nível melhor ou mais importante do que o outro. O que vai diferenciar, né, entre os níveis de atenção é o grau de densidade tecnológica que está sendo utilizado por cada nível. Então, por exemplo, a atenção básica ela tem baixa densidade tecnológica. Nós utilizamos poucos equipamentos, né, de alta de densidade tecnológica. Lá na UTI, tem uma alta densidade tecnológica. É só lembrar dos equipamentos que são utilizados dentro de uma UTI. Então, o que diferencia, por isso que é crescente, porque vai aumentando o grau de densidade tecnológica. Grande pegadinha de prova, e o aluno que não tiver paciência, não respirar para responder a questão, pode
cair na pegadinha de não encontrar o erro em nenhuma das assertivas, onde aqui o único erro é ter colocado decrescente ao invés de manter a frase de acordo, como eu já falei, o artigo 2º, que é o mais cobrado, tá? Voltando para a questão, do nosso gabarito letra E, uma questão fácil, questão de conteúdo, questão também referente ao artigo 2º do nosso decreto. Questão 3. Conforme o decreto presidencial 7.508, que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro, o documento que estabelece critérios para diagnóstico, ele traz um conceito, tá? Para a gente identificar qual é esse documento. Critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS é a definição de também constante, onde no artigo 2º do decreto 7.508. Então, qual é esse documento? É tranquilo e fácil, é o nosso protocolo clínico e diretriz terapêutica. Não tem como errar uma questão como essa, tá certo, gente? Porque pede o documento. Protocolo assistencial aqui, ele vem para confundir a cabeça de vocês, então já pode ser descartado. A pactuação integrada em saúde, na verdade, nós trabalhamos com a PPI por muito tempo, não cabe ou não é um documento. Rede de atenção à saúde é um conjunto, né, de ações e serviços organizados em níveis de complexidade crescente, também conhecido como um arranjo poliárquico. E a rede hierarquizada são os níveis de complexidade do sistema que se diferenciam pelo grau de densidade tecnológica, como a Pro falou na questão anterior. Então, questão 3, nosso gabarito, letra A. Então, só para a gente fixar e vocês verem como é fácil estudar em relação ao decreto, porque ele é muito objetivo. Então, lá no artigo 2º, nós vamos ter esses conceitos todos que foram cobrados até agora. Então, região de saúde, o que é? Parem tudo, foquem. É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de quê? De identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhado, ou seja, vamos agrupar municípios que consigam conversar entre si, não só culturalmente, economicamente, socialmente, mas que também nós tenhamos uma rede de comunicação e de transporte compartilhado, ou seja, facilitando o acesso de um município, né, que pertence à região para o outro município que também pertence a essa região. Até porque uma região de saúde, ela tem como objetivo integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Antes de passar, vamos lembrar aqui só um desenho para o excelente desenhista. Então, aqui nós temos uma região de saúde, tá? Região de saúde da PRO. Então, nós temos aqui o município A, B, C e D. Então, essa é a região de saúde e os munícipes dessas cidades irão circular aqui, trocando nesses municípios as ações e serviços que um não tem, pode fazer no outro município. Por isso que também o recurso financeiro ele vai circular dentro de uma região de saúde e também temos que ter uma composição mínima de ações e serviços para que a gente garanta a integralidade. A Pro já vai falar um pouquinho mais à frente, tá certo? Contrato organizativo da ação pública, o nosso COAP. Lembrando que, a Pro já botou ali COAB. Lembrando que para cada região de saúde vai existir um COAP. Então, se eu tenho 10 regiões de saúde em um estado, eu vou ter 10 contratos organizativos da ação pública. É um instrumento com força jurídica, mas também ele dá base para o planejamento das ações. Então, na prova, o comando é esse aqui, ó. Ele é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, de indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada ente federativo que vai compor essa região de saúde,
forma de controle e fiscalização da execução das ações, que cada um se comprometeu dentro da região de saúde, e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Então, para tudo, foca aqui em mim. Falar de decreto 7.508 é lembrar o seguinte: partiu-se do pressuposto que os municípios eles não conseguiam alcançar a integralidade porque não tinham as ações e serviços mínimas para que a gente conseguisse alcançar o maior número de problemas. O que a região de saúde ela vem desde lá das NOAs, tá? Mas no decreto ela ganha muito força com essa articulação interfederativa e somando esforços, esses municípios eles deverão alcançar a integralidade, ofertando no mínimo a atenção básica, a rede de urgência e emergência, a atenção psicossocial, a vigilância em saúde, os serviços ambulatoriais especializados e a atenção hospitalar. Então, esses são os requisitos mínimos que o conjunto dos municípios que compõem a região de saúde devem ofertar. Lembrem o que a prova falou, não é que cada município vai ter que ter, mas que o conjunto dos municípios tem que ter, no mínimo, essas ações e serviços que a Pro acabou de falar. Logo, para que se garanta que o município vai cumprir o papel dele dentro de uma região, teve-se que criar um instrumento com força jurídica, que é chamado de um acordo de colaboração, né, firmado, que é o Contrato Organizativo da Ação Pública, o COAP, que substitui o termo de gestão, o termo de contrato de gestão, que é o TCG, que era lá do pacto, né, da portaria 399, tá certo? Lembrando, para cada região, para cada agrupamento de municípios limítrofes, nós vamos ter o quê? Um contrato organizativo da ação pública, certo? Lembre, além da força jurídica, ele também vai servir para o planejamento, para o acompanhamento, para observar se o município está fazendo o que ele se propôs a fazer dentro da região de saúde, e cada município que compõe vai poder cobrar dos outros municípios aquilo que está no papel, avaliando os indicadores, as metas que foram alcançadas dentro da proposta daquela região de saúde, ok? Então, tema bem cobrado em prova. Inclusive, tem um manual do COAP, alguns editais, eles trazem separadamente COAP. Aí você vai buscar, né, esse manual especificamente. Se só cair decreto 7.508 ou a legislação do SUS, vocês não precisam ir a fundo dentro do contrato organizativo. Mas se o seu edital pede contrato organizativo da ação pública, você vai precisar sim ler o contrato organizativo da ação pública. É um manual para a implementação do COAP. Vamos cá? Continuando. 3, porta de entrada, que são os serviços de atendimento inicial, que a PRO chama de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde. Comissões intergestores, como a PRO fala sempre, gente, não tem participação da comunidade porque ela é entre os gestores. São instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição da gestão compartilhada do SUS. É só lembrar que ele corrobora com o propósito do decreto, que é o quê? A articulação interfederativa, ou seja, essa articulação entre as esferas de governo, entre os entes federativos que compõem o nosso país. Mapa de saúde, como a Pro falou para vocês, está faltando aqui uma frasezinha. Não, já achei. É a descrição geográfica, para não confundir com região, que é o espaço geográfico. Então, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde, observe, ofertados pelo SUS e pela rede privada. A Pro já vai explicar. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, para tudo, vamos explicar um pouquinho sobre o mapa de saúde. O que é mapa de saúde, Pro? Quando eu li o decreto pela primeira vez, logo que ele foi publicado, eu parei e imaginei a forma que eu ia entender o decreto. No caso, o mapa de saúde precisamente, quando colocou ali, vai contemplar, né, as ações e serviços da rede pública e da rede privada. Mentalmente, eu desenhei, tá, um mapa no chão da minha casa e comecei a colocar no meu imaginário alfinetes da cor verde para os serviços do SUS. Então, e ali dentro do Brasil todo, eu coloquei lá na região norte, região nordeste, região sul, sudeste, eu imaginei a capacidade instalada, o potencial dentro da rede pública dentro desses estados. Depois eu coloquei no alfinete vermelho a rede contratada em caráter complementar, que é a rede privada.
que pode ser filantrópica ou com finalidade lucrativa. Coloquei. E depois eu coloquei a rede amarelo, a rede privada convencional, que é aquela que não é contratada pelo SUS. O que ficou claro para mim? Que em alguns lugares nós temos um grande vazio assistencial e que em outros lugares nós temos uma grande densidade, né, de ações e serviços de saúde, como por exemplo na região sul e sudeste, sudeste principalmente. E na região norte e nordeste nós temos um vazio assistencial. Aí eu me questionei, então, e colocar ali, né, a rede privada em caráter complementar é para sinalizar que já tem também essa, né, essa soma, essa terceirização, né? Porque se você contrata a rede privada em caráter complementar, através de contrato em convênio, você está terceirizando ações e serviços. Ok, mas mesmo assim, continuavam vazios assistenciais. Aí eu lembrei, por isso que a rede privada convencional ela vai adentrar aqui, porque ela vai mostrar para os gestores onde nós temos a rede privada que poderemos contratar em caráter complementar para diminuir esses vazios assistenciais ou também aumentar as ações e serviços da rede própria do SUS. Então ficou muito mais fácil entender o mapa da saúde, essa descrição geográfica que nos diz onde tem vazio assistencial, onde tem densidade, né, de ação e serviço de saúde. Como existe um grande pensador, escritor da saúde coletiva, que ele nos diz o seguinte: em muitos lugares no Brasil, nós temos mais mamógrafos do que mulheres que precisam. Em outros lugares, nós temos muitas mulheres que precisam e poucos mamógrafos. Isso significa falta de planejamento. E o mapa, ele também dá essa ideia de realocação, de planejar de acordo com a real necessidade, tá bom? Então, eu fiz aí a forma que eu consegui entender, ficou muito claro para mim e eu sei que vocês também, isso vai ajudar vocês também. Vamos cá. Então, é o mapa de saúde, nosso conceito aqui. Rede de atenção à saúde. A rede é definida lá na portaria 4279 e que, no seu conceito, é um dos conceitos mais cobrados. Então, vou colocar aqui um QP para vocês. É um conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, a Pró já explicou para vocês, né? Que tem relação com a densidade tecnológica, com a finalidade de garantir, por favor, preste atenção, porque as bancas trocam a integralidade, garantir a integralidade da assistência. Então, associa em rede à garantia da integralidade. Serviços especiais de acesso aberto são uma porta de entrada criada pelo decreto, mas eles são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, então associa ao trabalho, necessita de atendimento especial. Então, eu posso dizer aqui, nós temos os Serestes, nós temos os centros de testagem, aconselhamento, os CTAs, porque os trabalhadores podem, né, ter uma situação relacionada a acidente com material, com potencial biológico. Então, tudo que receba o paciente em relação ao seu trabalho, inclusive a urgência e emergência, ela pode ser considerada um serviço especial de acesso aberto. Eu falo isso para que vocês não fechem apenas imaginando que é um serviço que vai estar lá na porta, serviço especial de acesso aberto. Não, é qualquer espaço que possa atender um trabalhador em relação à sua situação de agravo ou situação laboral, tá certo? Então fiquem atentos que algumas bancas já trazem nesse sentido. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença. Eu já vou falando do exemplo que fica até mais fácil. Então, por exemplo, o protocolo clínico da tuberculose. Ela traz para a gente o critério de diagnóstico, raio-x, teste rápido molecular ou 2 baciloscopias. O tratamento preconizado, então lá no protocolo clínico da tuberculose, nós temos, né, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol por 2 meses, para o caso novo, lá na dose de ataque, 2 meses, e depois a manutenção com rifampicina e isoniazida. As posologias recomendadas, que no caso do exemplo que eu estou citando aqui, vai trazer o quê? Em relação ao peso do paciente. Aqui, os mecanismos de controle clínico, no caso da tuberculose, vai ser uma baciloscopia mensal de controle, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, ou seja,
o critério de alta, né, em relação ao medicamento que ele usou, se ele teve o ganho ponderal, vamos fazer através da identificação dessas pelo menos três baciloscopias de controle negativas, e isso vai nos dar o quê? O paciente ele vai ter o seu diagnóstico e também o seu critério de alta. Então, quando eu falo desse conceito, eu sempre cito o protocolo da tuberculose, porque ele, mesmo que você não seja da área de assistência direta, você vai precisar, claro, de uma associação, porque ler só não é minha praia. Então, eu preciso trazer de forma facilitada para você, porque minha proposta é descomplicar o SUS para vocês, tá certo? Então, gente, nesse bloco, ele ficou bem grandinho, eu vou ficar por aqui. Então, nós falamos até a questão 3, vocês viram que o decreto ele cai muito artigo 2º, então falamos 3 questões do artigo 2º e dei as dicas, falei, né, um pouco de cada conceito, e agora vocês precisam achar qual é o comando que vai ajudar vocês na memorização, não gosto dessa palavra, mas no entendimento de cada um desses grandes conceitos, tá certo? E nós retornamos no bloco, né, no próximo bloco, dando continuidade ao decreto a partir da questão de número 4, que aí o que é que eu sugiro? Assistam a primeira parte, anotem todas as dúvidas, respondam as questões do decreto em relação ao artigo 2º e depois dê logo seguimento a parte 2 do tema decreto 7.508, tá certo? Eu amo o tema decreto 7.508 e eu sei que eu estou tentando fazer você amar, eu sei que eu estou conseguindo fazer você amar o decreto 7.508, tá certo? Muita paz, desejo a vocês sempre sucesso, porque sorte para quem não estudou, façam alongamento, não acessem as redes sociais, observem como vocês podem se concentrar para garantir e focar, né, para garantir o que você quer em relação aos seus sonhos, que é uma vaga na grande residência ou em um grande concurso. Tá bom? Beijos no coração, fique com Deus, muita paz. Tchau, tchau. Até o próximo bloco, nesse caso aqui. Tchau, tchau.